Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 a seguir, diz assim: E Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias o punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olhe para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, e andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Amém. Quando nós adentramos nesta palavra, onde que nós vemos que Pedro e João estão indo ao templo, e provavelmente eles passavam por ali por vários dias, e aquele homem sempre estava no templo, na porta, porque ele não podia entrar. E estando ali, ele se contentava simplesmente com algumas ofertas, algumas moedas, algumas coisas que alguém passava e entregava para aquele coxo. Mas aquele dia, Pedro e João não tinham prata, não tinha ouro para dar para ele, mas deu algo melhor do que ele esperava ganhar, que foi a cura dele. Quando nós, meus irmãos, estamos caminhando com o Senhor, e às vezes, nós, por ser servos de Deus, nós temos a responsabilidade de anunciar o nosso Senhor. Mesmo porque foi para isso que Jesus nos chamou, nos resgatou. Jesus nos chamou para fazer discípulos. Então é importante que nós, no meio aonde que andamos, aonde que vamos, as pessoas saibam que nós somos servos de Deus. E muitas vezes nós não conseguimos ajudar as pessoas naquilo que elas precisam, vamos dizer, algo financeiro, enfim. Mas nós podemos apresentar um Jesus que pode mudar a história dessa família, dessa pessoa. Enfim, através de uma palavra que você fala com alguém, essa pessoa pode aceitar a Cristo e pode mudar a história dela. Ela pode estar caminhando para um deserto que não tem fim, mas quando ela ouve uma palavra e ela olha para Cristo e ela fala assim: peraí, eu vivia num mundo de horrores, mas hoje eu conheço um Cristo, que mesmo eu sendo pecador, Ele morreu por mim numa cruz do Calvário, mesmo eu não merecendo, Ele foi naquela cruz e morreu por mim, e hoje eu estou aqui para agradecer o meu Deus por isso. E muitas vezes, meus irmãos, nós passamos por situações e esquecemos do que Cristo já fez por nós na cruz do Calvário. Mas naquele dia, aquele coxo recebeu a cura dele e entrou no templo. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, há pessoas que estão fora do templo e não conseguem entrar no templo, mas através das nossas vidas, essas pessoas podem vir para a casa do Senhor. Pela infinita misericórdia do Senhor, meus irmãos, eu me converti muito jovem e muito jovem Jesus já me levantou no ministério, muito jovem mesmo. Eu lembro que num culto de quinta-feira eu aceitei Jesus como meu Salvador. Eu estava sentado no último banco, estava com a camisa polo branca e uma irmã pregando, e a palavra estava falando comigo, na hora que ela falou, eu já vim correndo para frente. Depois daquele dia, minha vida deu uma viravolta assim, ó. Por que acontece isso? Porque Cristo está nos chamando. E eu lembro que eu recebia muitas profecias de muitas pessoas, porque eu vivia num bairro muito perigoso aqui em Campinas, ali no Vila Formosa, e muitos amigos meus se perderam por este mundo, alguns não morreram, enfim. Mas eu, por infinita misericórdia, fui para a casa do Senhor e nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Nunca saí da presença dEle.
Eu lembro, meus irmãos, que uma certa vez, eu estava com um pastor amigo meu, e eu nunca tinha ido em monte, eu era novo ainda, e ele falou assim: vamos no monte, Jesus tem falado com você, quem sabe Deus confirma algo na tua vida, que nós não podemos entender agora, mas quem sabe lá na frente. E eu lembro que nós fomos no monte, lá em Valinhos, atrás do cemitério, e quando nós chegamos naquele monte, era uma noite que não tinha lua, estava muito escuro e eu nunca tinha ido, então nós não levamos lanterna, nada, nós não sabia nem como entrava, e nós vimos uma igreja chegando. Naquela época, os gideões missionários, muitas caravanas iam para Camboriú, e aquela igreja estava em uma campanha de 21 dias, para depois eles irem para lá. E eu lembro que eles chegando, entrando, e eu falei para o pastor que estava comigo, pastor Wilson, falei: será que nós podemos entrar com eles? Porque nós não sabemos nem como entra aí. E aí nós conversamos com eles, falou: não, entra conosco, a gente estava numa campanha, hoje é o último dia da campanha, amanhã nós estamos viajando para Camboriú, e nós entramos e começamos a orar. Eu lembro que nós estávamos mais ou menos umas 40 pessoas, a igreja estava umas 40 pessoas, mas eu, um amigo meu, e oramos umas 3, 4 horas, e eu lembro que na hora que nós fomos nos levantar para fazer a última oração, para ir embora, Deus toma uma jovem, no meio daquela escuridão, porque não tinha lua, estava escuro mesmo, e aquela jovem vem rodando, no meio da árvore, no meio de gravetos, e ela não tropeçou em nada, veio rodando e colocou a mão em mim, e falou algo para mim, falou algumas coisas, mas uma das coisas que ela falou, que Deus ia me levantar como um pastor de ovelhas. E ela estava colocando em minhas mãos naquela madrugada um cajado, e eu não entendia muito assim, mas eu recebi aquela palavra. E desde cedo, meus irmãos, eu sempre fui um homem temente a Deus, sempre busquei conhecimento, sempre fui estudar, e eu lembro que passando-se uns tempos, depois dessa profecia, eu estava dirigindo 2 pontos de pregações, um tinha 40 pessoas, o outro tinha umas 20 e poucas, e eu envolvido muito na obra mesmo, e o pastor chama eu e fala assim: eu preciso de você aqui comigo. Eu falei: pastor, mas e aquelas 40 pessoas lá? Mas eu quero você do meu lado aqui. Eu falei: amém. Sempre fui obediente, irmão, nunca questionei ordem, recebo e cumpro, assim que tem que ser o servo do Senhor. E eu voltei para a congregação, e passou-se 2 dias, o pastor me chama e coloca uma igreja nas minhas mãos. Eu era diácono ainda, não era nem presbítero, eu era diácono, tinha acabado de ser consagrado ao diaconato, e ele me coloca uma igreja com 16 pessoas nas minhas mãos. Aquela igreja estava passando por um processo difícil, não conseguia pagar as contas, enfim, era a última tentativa do ministério, que eles iam fechar aquela igreja. E ele me falou tudo isso, eu fiz um propósito com Deus, eu falei: Senhor, se realmente isso tem chamado em minha vida, e se realmente tu vai fazer a obra através da minha vida, que a partir do momento que eu esteja lá, essa igreja ande sozinha, Senhor, porque já fazia muitos anos que aquela igreja era ajudada por subsídio da sede do setor. Eu lembro, meus irmãos, que eu comecei o mês lá, no último dia do mês, uma terça-feira, eu estava ensinando a igreja, eu tinha um obreiro na igreja, era eu e ele. Quando eu tinha que sair, ele ficava, colocava uma irmã na porta. Ele era o tesoureiro, ele era o secretário de missão, ele era tudo, e eu ajudava ele. E eu lembro, meus irmãos, que um dia, na terça-feira, para fechar o mês, faltava, pastor, R$600, nós estava negativo. Falei: no último culto, numa terça-feira, vem pouca gente na igreja, nós vamos tirar a oferta. E a igreja é tipo assim, dava para ver lá na rua. E eu comecei a ensinar a igreja para um prisma preto, nunca mais esqueço disso. E chamou o obreiro foi lá. E o obreiro foi, entregou um envelope na mão dele e ele voltou. Aí ele voltou e foi para a tesouraria. E quando ele entrou na tesouraria, ele viu, ele correu, e eu estava ensinando ele, querendo falar comigo, mas agora não dá. Eu falei: agora não dá. Eu falei: tá bom.
Aí ele falou: pastor, passou um carro aqui na frente e o rapaz fez um voto com Deus. E ele falou assim: eu vou sair com o carro e o senhor, aonde que é a igreja que o senhor parar, eu vou entregar meu voto. Faltava R$600, irmão. E entrou um voto naquela noite de R$800. Nós de negativo ficamos positivo. Naquela época a gente fazia o relatório, era manual ainda. Eu lembro que o irmão já tinha até feito o relatório. Eu falei: não, rasga, faz outro, porque agora... O que é isso, meus irmãos? É entender que quando Jesus nos chama, e quando nós nos colocamos na brecha, porque muitas vezes, irmão, Jesus nos chama para determinadas coisas e a gente fica esperando descansada. Um dia Jesus vai vir aqui me buscar e vai prometer, o que Ele prometeu Ele vai cumprir. Não, mas muitas e muitas vezes nós temos que fazer a nossa parte também, porque se nós não fizermos a nossa parte, não tem como Cristo fazer por nós. E muitas vezes, irmão, na frente de batalha, na frente de igreja, quantas e quantas pelejas eu passei, mas em todas elas eu sempre falava: Senhor, a igreja é tua, a igreja não é minha, eu sou um pequenininho ali, é o Senhor que faz, é o Senhor que opera, é o Senhor que salva, é o Senhor que transforma. E eu quero continuar sendo, Pai, usado em tuas mãos. Aleluia. E assim, meus irmãos, foi. Passamos por muitas congregações pela misericórdia do Senhor. Eu lembro que no ano passado, dia 19 de agosto de 2020, eu tive que entregar a congregação que eu estava na frente. Nós estávamos mais ou menos, irmão, com uns 240 irmãos na igreja. Círculo de oração tinha umas 60 irmãs. Nós fizemos a última festa lá. E por motivos familiares eu tive que entregar e eu chorei muito, porque eu não entendi aquilo. Falei: Senhor, por que isso? E geralmente, pastor, quando a gente entrega um trabalho, a gente volta para a sede do setor, né? Ficar do lado do supervisor. É o processo normal, você fica com o supervisor, depois vê o que vai fazer, se vai te mandar para outro, enfim. É o procedimento correto. E eu lembro que quando eu entreguei a congregação, numa terça-feira, às pressas, e o pastor Paulo mandou um recado para um diretor da igreja: eu quero que ele venha congregar aqui na sede comigo. Eu falei: meu Deus, na sede, geralmente você não mora perto da sede, né, irmão? Mas eu falei: amém. Aí o pastor falou assim: quando você chegar aqui na sede, você pega a sua credencial e entrega para o obreiro para ele me apresentar. E eu fiz isso, fui para a sede, fiz tudo que ele mandou. E eu lembro, pastor, que quando eu entreguei a credencial, o pastor olhou a credencial e colocou no bolso. Então, no final do culto, eu vou ter que ir lá buscar a credencial, né? Mas ele fez isso de propósito, né, irmãos? Porque no final do culto eu fui cumprimentar ele, e ele falou para mim assim: eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Todos os dias que você estiver aqui, você não sai da igreja sem me dar um abraço. Todos os cultos que você vier aqui, você me dá um abraço antes de ir embora, para mim ver que você está aqui comigo. E aí, irmãos, nós não entendemos por que acontecem as coisas naquele momento. Passou-se mais ou menos um mês, uns 40 dias, eu fiquei doente, irmãos. Fiquei doente e eu lembro que eu comecei a passar mal, eu fui no Ouro Verde, fiquei esperando quase 3 horas e não atendi, aí o corpo deu uma melhorada, foi num domingo, aí eu falei: vai demorar muito, vou embora, fui embora. Aí à noite eu não consegui ir para a igreja, aí no outro dia eu não consegui trabalhar, eu falei: hoje eu vou para o hospital, nem que demorar 5 horas, mas eu vou ficar lá. Voltei para o hospital de novo, e ali começou toda a minha agonia, irmãos. Eu entrei naquele hospital, e eu lembro que fazia umas 2h30 que eu estava esperando, eu estava passando mal, e eu não estava me aguentando mais, eu estava quase desmaiando. Foi quando eu me levantei e geralmente você passa pelo doutor, depois você vai para a enfermaria, para ser medicado, enfim. E aí, ou liberado ou não, então, mas é o procedimento. Eu lembro que a moça abriu a enfermaria, eu entrei com tudo. No que eu entrei, eu falei: moça, eu estou passando mal. E sentei na primeira cadeira que eu vi. Quando ela foi buscar alguma coisa para medir minha pressão, eu lembro eu caindo, desmaiando. Puf! Dali eu já não lembro mais nada. Acordei depois de umas 3 horas
E aí o médico falou, você vai ter que ficar internado, porque a gente não sabe por que aconteceu isso. Então você vai ter que ficar pelo menos 2 dias de observação aqui, e depois a gente libera. Eu falei, então eu preciso ligar para o meu filho, porque eu não posso deixar meu carro aqui na rua, no hospital, é perigoso deixar o carro dormir aí. Liguei para o meu filho foi buscar o carro. E aí, quando faltava 1 dia para mim vir embora do hospital, que era eu só fiquei lá só para eles acompanharem, o meu pulmão, ele ficou com 20% de oxigênio. Se eu não tivesse dentro do hospital, eu tinha morrido, porque geralmente ninguém tem oxigênio em casa. Então eu dei uma crise em mim dentro do hospital e eles tiveram que me entubar de última hora. E esse entubamento não foi simplesmente entubamento, eu fiquei 36 dias entubado, 36 dias inconsciente. Eu lembro que as minhas filhas me contavam, elas faziam ligação de vídeo, todo dia falavam no meu ouvido, para que eu ouvisse a voz deles, e voltasse. Mas nada, passou 1 dia, 2 dias, 36 dias. Quando completou os 36 dias, ia completar, aí todo o procedimento, ligava para mim, colocava no meu ouvido, elas falavam de lá, e eu em coma, totalmente inconsciente. Aí, a igreja orando, clamor da madrugada, toda a igreja orando, todos os meus amigos, supervisor, pastor Cláudio mesmo, foi um dos que orou muito por mim, e muitos já diziam, não tem como voltar mais, são 36 dias numa UTI. Aí, minha filha me contando, que ela falou comigo, e a moça falou que saiu uma lágrima do meu olho, quando ela falou, porque ela gritava, pai, volta pai, nós precisamos de você. E no outro dia de manhã eu acordei, simplesmente acordei depois de 36 dias, eu lembro que eu vi uma enfermeira, e quando eu olhei para ela, eu estava com uma claque, teve que abrir a claque, tem marcas aqui de máscara, cicatrizes, e aí meus irmãos, eu acordei assim, eu olhei para ela, e eu tentei falar, mas eu não conseguia falar. Ela pegou e falou assim, seu Evandro, eu olhei para ela saiu correndo, acho que foi chamar o doutor. Aí eu acordei, aí todo mundo falou, voltou, passou 2 dias, irmãos, entubou de novo. Aí já foi mais 14 dias entubado. Aí praticamente até os médicos não acreditavam mais, nem os médicos acreditavam mais. Todo dia eles faziam um concílio entre eles, o que vamos fazer? Não tem reação, está tudo parado. Mas irmãos, a última palavra sempre será do nosso Senhor Jesus, sempre será. Às vezes a gente olha e fala, vai morrer. Eu lembro que eu recebi um áudio de um cooperador dessa igreja que eu estava, e ele mandou um áudio para mim assim, pastor, eu sei que o senhor não pode ouvir o áudio hoje, mas um dia o senhor vai ouvir esse áudio. O senhor me responde, nós estamos orando pelo senhor. Você acredita que esse irmão ficou doente, foi para o médico, morreu em 2 dias, e eu ouvi o áudio dele bem depois que Jesus já tinha recolhido ele. Então quando Deus, irmãos, tem um propósito, às vezes a gente não entende o trabalhar do Senhor. Muitas vezes eu questiono o Senhor, mas por que tudo isso? Praticamente eu perdi tudo, só não perdi a fé, irmão. A fé eu não perdo. Eu lembro até hoje daquele dia que eu estava sentado no último banco que Jesus me chamou. Aleluia. Eu creio que é o mesmo Deus, Ele não muda. Aleluia. E aí, meus irmãos, depois eu voltei. Aí eu voltei ao normal. Eu lembro que eu fiquei com 60 quilos, perdi 35 quilos, muito debilitado. Eu não tinha força para comer, tudo tinha que ser dado na minha boca, minhas pernas eu não tinha força. Eu lembro que um dia uma enfermeira chegou assim, e eu falei para ela que eu queria ir no banheiro. Ela falou, pode fazer aí, você está de fralda. Eu falei, não, eu não uso fralda. Você usa fralda, você está de fralda. Eu falei, não, me ajuda aqui, se você me ajudar a levantar, eu não sabia que eu não tinha força, né? Se você me ajudar a levantar, eu vou conseguir ir lá
no banheiro. Ela pegou e falou assim: você não anda, você nunca mais vai andar. E quando ela falou assim, meus irmãos, eu lembro que eu comecei a passar mal, porque eu falei, não vou mais andar. Eu comecei a passar mal, e aí os aparelhos começaram a apitar tudo, aí veio todo mundo, tipo assim, ela expressou errado, ela já falou, você está assim, mas você vai voltar, não que você nunca mais vai voltar. Mas aí, meus irmãos, Jesus é misericordioso. Jesus me trouxe de volta depois de 50 dias de entubamento. Eu fiquei, meus irmãos, 9 meses sem poder andar, praticamente. Ou deitado ou em pé. Sentado, algo que você faz normal aí, eu demorei 9 meses para sentar. Até hoje ainda, eu sinto um pouquinho de dor, porque ainda faz uns 80 dias que eu fiz uma última cirurgia. Processo muito difícil, muito difícil. Eu saí do hospital e em 20 dias eu recuperei tudo. A voz, a consciência. Em 20 dias em casa eu recuperei tudo. E comecei a andar meio debilitado, mas andava. Eu lembro que um dia foram uns jovens lá na minha casa, eles levaram um monte de instrumento e foram lá fazer um culto para mim, e eu muito debilitado, eu querendo ajudar, eu não conseguia. E não, pastor, fica deitado aí, eu deitado numa cama hospitalar. A gente veio aqui porque a gente ama o Senhor. E pela infinita misericórdia, irmão, eu estou aqui hoje. Fácil, não tem sido fácil. Mas Jesus em todo o tempo nunca me abandonou. Nunca me abandonou. Eu tive que tomar algumas vitaminas, porque eu saí do hospital por ficar muito tempo deitado, saí com machucado nas costas, e geralmente fecha, é normal. Os doutores falam que em 90 dias, só que o meu não fechava. Eu comecei a tomar umas vitaminas, uma de manhã, uma à tarde, e uma vitamina muito forte. O que acontece? O machucado não fechou, mas eu engordei uns 25 quilos a mais do meu peso habitual. Mas eu creio que agora eu posso andar, eu posso caminhar, as coisas vão voltando ao normal. Mas, irmãos, eu lembro que quando eu precisava fazer essa última cirurgia, que era uma cirurgia plástica para resolver meu problema, e aí não encontra médico que quer fazer, não encontra médico que dá uma anestesia em você, porque você passou por um processo desse. Os médicos, eu lutando e consegui. Fiz uma cirurgia, 120 pontos por dentro, 120 pontos por fora. Mais uma vez eu numa cama de novo. Falei, meu Deus, Senhor, meu Deus. E eu ia para o hospital deitado no banco. Chegava no hospital, ficava em pé, não podia sentar. Vim embora para casa, deitado de novo. Mas em todo o tempo, irmãos, nunca reclamei. Sempre glorifiquei a Deus. Eu lembro que eu acordava na madrugada, eu não tinha força para mexer os pés, para mim virar, para mim fazer isso aqui, ó. Eu demorava 40, 50 minutos para me fazer isso aqui, ó. E eu virava assim, começava a orar. Eu lembro que quando eu terminava, eu tinha medo de cair assim, irmãos, porque eu não tinha força e morrer afogado comigo mesmo. Mas em todo o tempo Jesus cuidou de mim. Em todo o tempo. É por isso que nós entendemos, irmãos, quando Pedro e João aqui encontram com esse coxo, lá atrás, em Mateus capítulo 4, versículo 18 e 19, Jesus passando pela beira da praia, ele olha para Pedro e André e faz uma promessa para eles, que é fazer deles pescadores de homens. E Jesus cumpriu essa promessa na vida deles, assim como Jesus cumpriu na minha vida, como vai cumprir na tua vida. Eu não sei qual o processo que você está vivendo, se você está vivendo o começo do chamado, se você está vivendo o meio, ou se você já está vivendo o teu chamado. Mas uma coisa eu te digo, não tente pular etapas, não tente pular etapas. Eu lembro que eu estava em uma congregação pequena, escondido. Jesus mandou o supervisor, busca fulano de tal lá naquela igreja. Tinha muitas pessoas que queriam assumir uma igreja, mas Jesus foi buscar eu lá. Eu lembro até hoje, numa terça-feira, eu chegando na igreja, eu sempre fiz isso, irmão. Eu chegava cedo, eu abria a igreja, eu limpava tudo, deixava tudo preparado. Quando meu pastor chegava, eu estava na porta assim, aguardando ele, como um soldado. E ele chegava,
por favor, pastor, entre. Ele entrava, ele falou assim para mim assim: ontem teve reunião com os dirigentes, e o pastor perguntou para mim se tinha alguém para indicar, para assumir uma igreja. Eu indiquei você. Falei, eu, pastor? Sim, eu indiquei você. Só que agora eu me arrependi, porque eu não posso te perder. Falei, mas agora, pastor, agora depende do senhor mais. Falei assim, vou orar, pastor. Aí eu lembrei daquela profecia, irmãos, daquela profecia lá atrás, que Deus prometeu, Deus cumpriu. Por misericórdia, irmão, nós fomos ao diaconato, logo logo Jesus nos levou ao presbitério, depois já nos levou ao ministério, e pela infinita misericórdia do Senhor, nós estamos aqui hoje, para dizer uma coisa: vale a pena esperar a hora do Senhor nas nossas vidas. Às vezes você está há 10, 20, 30 anos esperando algo do Senhor, e muitos ao seu redor estão dizendo, não vai acontecer, não vai chegar a tua hora. Mas eu quero dizer para você, o Jesus que promete, Ele cumpre. O Jesus que fala, Ele não mente. E quando Ele promete, Ele cumpre na tua vida. Aleluia. Basta nós cremos. Continue do mesmo jeito na posição. Não para, não desvia, não fica triste, não fica agoniado. Confia nele. Quem prometeu é fiel para cumprir na tua vida. Aleluia. Eu posso falar porque eu vivo isso na minha vida, irmãos. Jesus tem cuidado de mim em todos os momentos. Jesus tem cuidado de mim em todas as áreas. Tem vezes que eu não acredito, mas Senhor, daqui a pouco vem a providência do céu. Daqui a pouco vem o milagre do céu. Daqui a pouco alguém liga e fala, pastor, está precisando de ajuda? Não, tá, eu estou indo aí. O que é isso, irmão? Isso é cuidar do Senhor para as nossas vidas. Mas para isso, fique no seu lugar. Não desanime. Não importa o que falam. Não importa o que pensam. Aleluia. Eu lembro que uma vez, irmãos, eu estava dirigindo um ponto de pregação, e Jesus estava abençoando muito aquele ponto de pregação, muito mesmo. Em pouco tempo, tinha 40 pessoas, já estava virando uma igreja. E um obreiro se levantou contra mim e falou assim, falou para o pastor, o Evandro está se empolgando demais lá. Aí ele falou, é? Aí ele chegou em mim e falou assim, então a partir de hoje, você vai lá, mas você não vai dirigir mais culto. Você vai ficar só na porta. Eu falei, amém, pastor, eu estou aqui para servir a Deus. Entreguei o trabalho e fiquei na porta. Aí você fala assim, você faltou algum dia lá? Nenhum dia. Você parou de ir lá? Nenhum dia. As pessoas falam, estou aqui, irmão, estou servindo a Deus do mesmo jeito. Estou aqui cuidando dos carros, estou aqui cuidando da igreja. Passou-se 12 anos. Eu estava em uma igreja grande, irmão, grande. Esse irmão veio visitar a igreja. Ele veio de Minas. Estava passando uma prova muito grande lá com o irmão dele, ele veio visitar. Eu honrei ele tanto aquele dia, irmãos. Honrei ele tanto aquele dia, que ele chegou, eu chamei ele para o púlpito, ele é diácono. Falei, vem, senta comigo aqui, você é meu amigo. Deu uma oportunidade para ele pregar num culto de domingo. Ele pregou, falei muitas coisas boas dele. Terminou o culto, ele falou, eu vim aqui para te pedir perdão. Lembra aquela vez lá atrás? Eu não acreditei que Deus tinha uma obra na tua vida. Olha o que está acontecendo aqui hoje. Eu falei para ele assim, fica tranquilo. Eu entendi tudo o que aconteceu e eu confiei naquele que me prometeu. Aquele que me prometeu, ele não falou para mim parar. Porque se ele falar para mim parar, eu paro. Mas ele não falou para mim parar, ele falou, prossiga, vai em frente, que eu sou contigo, servo meu. Aleluia. Aleluia. E quando nós, irmãos, confiamos no nosso Deus, nós acreditamos naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Pode vir o que vier, podem falar o que vier, eu estou confiante no meu Deus, estou confiante no meu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, as horas vão se passando. Eu quero fazer uma oração nesta noite. Na verdade, a gente ia para um lado, Jesus levou para o outro, né, irmão? Mas o dono da igreja é Jesus, né, irmão? Nós somos apenas um servo, pequeno servo. Posso orar, pastor? Por gentileza, meus irmãos, vamos ficar de pé.
Eu quero orar por você nesta noite. Eu sei que é meio constrangedor você vir aqui na frente, mas eu lembro até hoje um dia que eu fui num congresso de missões dos Gideões, ali no Campos Elísio, numa escola, e o pregador falou assim: você que tem chamado, você que está esperando algo do Senhor, que ainda não chegou, mas você acredita que Deus pode fazer, vem aqui na frente. Eu fui, irmão, eu fui, e muitos olhando, daqui a pouco começou a vir outro, e Deus cumpriu, irmão. Se tem alguém aqui nesta noite, que Deus fez uma promessa em tua vida, e ainda não chegou esta promessa, mas você crê que vai chegar, eu quero orar por você nesta noite. Vem aqui na frente, por gentileza. Não é constrangimento, é entender que Deus fala e cumpre, Deus promete e cumpre. Você pode passar pelo vale da sombra da morte. Eu passei, meus irmãos, pelo vale da sombra. Eu tinha tudo para não estar aqui, irmãos. 50 dias dentro de um hospital, de uma UTI. É poucas pessoas que voltam, ou quase nenhuma que volta. Mas Jesus nesta noite está dizendo para nós: eu prometi, eu vou cumprir. O tempo é meu, a hora é minha, o momento é meu. Rabai, liricai, xarabai, oricalabai, liricai, xericalabai, oricalabai, oricalabai.